Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, links estão todos aqui na descrição. E se você quiser me ajudar financeiramente, agora você pode ajudar tanto lá pelo Apoia-se quanto pelo clube de membros aqui do YouTube. Então, se você quiser e puder ajudar, você vai conseguir e garantir também conteúdos antecipados para você. Bom, recap da rodada. Eu demorei muito mais para fazer esse vídeo do que eu normalmente demoraria pela quantidade de jogos, por um simples fato. Estava muito cansado da viagem de Brasília, né? Voltei de Brasília e voltei a trabalhar normal, né? Eu trabalho fora do YouTube, das redes sociais, para quem não sabe, tem um trabalho normal. Então, realmente, tive que fazer muita coisa já essa semana, muita coisa para resolver. Então, eu também estava cansado, eu precisava descansar um pouco a cabeça, porque foi uma semana muito, muito puxada lá em Brasília. Mas vamos falar dos 5 jogos que aconteceram nessa última semana. Começando pela Pick Six Cup, né? Tivemos disputa de terceiro lugar e final acontecendo lá no CTT. Né? Pela manhã, disputa do terceiro lugar, Tatuapé Monsters 29-14 contra o São José Jets. Quem vê o placar não vê o jogo, a verdade é essa, né? O Monsters teve, sei lá, 3/4 de futebol americano muito dominante contra o São José Jets. O Jets conseguiu pontuar no final com o erro do ataque do Monsters, que deixou o time numa ótima posição, e uma última campanha já nos segundos finais em que o time teve 2 touchdowns. Eu acho que isso é uma questão do time capitalizar nas oportunidades que teve. Eu acho que tem muito mérito pro Jets de não abaixar a cabeça com o placar e ter ido para cima e ter tentado pontuar. Tem muito mérito nisso. É uma equipe que realmente está no desenvolvimento para voltar e para ser melhor, né? Então eu acho que, mais uma vez, uma volta para a SPFL pode ser muito bom para esse time, né? Para trazer mais gente também, para conseguir realmente seguir rodando esse desenvolvimento, se desenvolver como elenco. Eu acho que essa é uma chave para melhora, porque claramente é um ataque que falta entrosamento, é um ataque que falta uma cara, falta decidir muitas questões ali de quarterbacks e tudo mais, e que são coisas normais quando você está se desenvolvendo. A defesa sofreu bastante fisicamente, né? O Monsters correu muito bem com a bola, quando passou teve alguns momentos também. É um time que, no geral, ele tem que melhorar. E você vai melhorar jogando, você vai melhorar entrando em campo, você vai melhorar ajustando sua coaching staff também a sua realidade e o seu time a sua realidade. Para a equipe do Monsters, cara, uma grande partida. Eu acho que o time tá com esse modelo, estilo de novo jogo, de jogo novo, né? O Mike Shims foi embora, né? Pelo que eu fiquei sabendo, mas a equipe manteve uma base ali do que estava trabalhando. Grande jogo do Johnny Minay, né? Foram 2 touchdowns para ele e uma grande partida. Eu acho que realmente foi um cara que já tinha chamado a atenção na vitória contra o Jets a primeira, e é um cara que realmente joga muito bem dentro desse backfield, que achou formas também de correr dentro desse ataque. E assim, cara, um jogador que chamou a atenção muito, né? Por tudo que produziu. No jogo aéreo, o Rômulo, né, jogador veteranaço, o tight end, teve algumas boas recepções ali, quebrando tackles, produzindo após a recepção. Eu achei isso muito, muito interessante, porque é realmente uma equipe que está montada para correr mais, usar também o Afonso como um aspecto corredor. Acho que esse sistema facilita muito o processamento dele como quarterback, e isso é bom. Enquanto o time conseguir correr, as situações de passe elas vão ficar mais tranquilas para ele. Eu acho que é um sistema ideal, né, para um time que achou formas de andar e achou formas de pontuar, né? O Monsters controlou a partida desde cedo, né, e capitalizou muito cedo também nas oportunidades que teve. Nessa primeira campanha foi um TD, na primeira campanha do Jets a defesa recuperou um fumble que virou o primeiro TD do Johnny. Então, assim, foi um time que realmente soube capitalizar muito, né, nas oportunidades que teve, e controlou muito bem o jogo, né? Por exemplo, os 2 touchdowns que vieram, né, o time já estava com QB reserva, né, e o último TD saiu com os segundos finais. Mas, assim, eu acho que é isso, né? Uma equipe que aumenta um pouco as suas expectativas pro ano que vem do que a gente tinha visto no começo do ano. É um elenco muito interessante, é um elenco que eu acho que tem potencial para mais, né? Tentar trazer mais caras em seletiva, tentar trabalhar cada vez mais, porque quando você quer correr do jeito que o Monstro quer correr, que é um jeito que varia muito, é um jeito que exige muito, você tem que ter uma linha ofensiva física, você tem que ter bons wide receivers bloqueando, e você realmente tem que fazer funcionar, né? Porque é um estilo que gasta muito relógio, então você tem que realmente capitalizar o máximo de vezes que você consegue. Da defesa do Monster, só pra gente fechar, cara, a defesa do Monster jogou 11 minutos de bom futebol americano.
Eu acho que o primeiro touchdown, mais uma vez, veio numa campanha curta ali, já na goal line, que é realmente difícil de marcar. E o último touchdown, e o segundo touchdown veio ali numa situação de relógio praticamente zerado. Então, é um pouco da realidade de relaxamento que o jogo acontece. Mas eu acho que é isso para falar desse jogo. Indo para a final, né? O Taubaté Futebol venceu o Six Spartans por 9-8. Cara, provavelmente a maior queimada de língua que eu tive nessa temporada. Eu realmente falei e reafirmei durante toda a Pick Six que o Spartans era o campeão antecipado. Era a minha mentalidade. Inclusive, eu achava que o Spartans iria com força máxima para esse jogo, mas, né, a equipe estava desfalcada, né, porque alguns jogadores estavam jogando eu peço perdão, não sei se é Taça Prata, Copa Prata, de Flag Football. Então, Mamão não jogou, Mega não jogou, o time estava sem Sheik, estava sem Caio, que são 2 jogadores importantes ali para a defesa. Mas ainda era um time que, teoricamente, no papel, eu imaginava que venceria o Taubaté. Vamos falar do jogo. Primeiro, tem uma questão de arbitragem aí nesse jogo, que eu falei inclusive num vídeo que já está disponível para a galera do Apoia-se, que é só sobre arbitragem, né? Então, eu falo um pouco sobre o caso lá que a galera do Spartans reclamou, que a arbitragem fez uma nota de repúdio lá sobre agressão, mas basicamente, se houve agressão de um lado, se houve empurrão do outro, tá todo mundo errado nessa situação e é algo que não pode acontecer. Então, ambas as partes precisam entender o que aconteceu e precisam se responsabilizar pelo que aconteceu. Bom, vamos começar falando do Spartans. Primeiro de tudo, o ataque foi comandado pelo Nick, né, e depois pelo Moba. E assim como no jogo do Brasileirão, foi um ataque que não ritmou, a OL não jogou bem, o time não conseguiu correr muito com a bola, o time teve alguns avanços aéreos, algumas jogadas que foram penalizadas por falta, muitas faltas, né, das 2 equipes durante todo o jogo, né, e mais uma vez o touchdown veio numa interceptação, né, assim. A campanha do ataque começou numa ótima posição de campo já pela interceptação e teve o TD do Mãe. Mas aí entrou o Special Teams, que erra um extra point, né? E esse extra point acaba sendo um fator no final do jogo. E assim, o ataque realmente não conseguiu operar, né? Eu acho que assim, o Mamão é o titular por um motivo, né? Eu acho que o Nick e o Alan, quando eles jogaram e operaram o ataque, eles tiveram bons momentos, né? Venceram a maioria dos jogos na fase de grupos da D2 e na Pick Six, mas eles realmente sofrem um pouco mais do que o Mamão para mover esse time. Isso sem falar dos drops, né? A gente teve muitos drops dos receivers do Spartans durante todo o jogo, né? E isso acabou, né, atrapalhando bastante, né? Tanto é que, na minha cabeça, o time, acho que ele teve 2, no máximo 3 campanhas realmente boas, né? Que o time marchou para pontuar, né? E assim, uma dessas 3 eu contaria a campanha do touchdown, né? E assim, e realmente foi um ataque que deixou a desejar, assim como deixou a desejar na semifinal. Sobre a defesa, existem pontos altos e baixos, né? Primeiro, a defesa deu totais condições do Spartans vencer o jogo. A verdade é essa. A defesa deu totais condições do Spartans vencer o jogo. O problema, a defesa cometeu muitas faltas, a defesa deu segundas chances pro Taubaté, e no touchdown Taubaté, mais uma vez uma situação ali de vários jogadores em cima de um cara do ataque não conseguindo finalizar a jogada. Claro, é difícil, é cansativo, né? Uma defesa que, mais uma vez, deu todas as condições. Se o Spartans tivesse ganhado, eu provavelmente não estaria trazendo isso aqui à tona. Mas como o time perdeu, infelizmente a gente tem que apontar isso, né? Então, assim, foram erros ali, né? E também, indiretamente, a defesa ela acaba sendo responsabilizada pelo offside, né? Que o Taubaté chutou um field goal e errou, teve um offside, o Taubaté chutou de novo o field goal e acertou, né? Então, quando a gente olha e coloca na ponta do lápis, são 4 pontos indiretamente que o Special Team do Spartans atrapalhou, né? Primeiro por errar um extra point, depois por dar uma segunda oportunidade de field goal. A defesa até teve um momento, né? Teve um retorno para 2 pontos do Pita, pós o touchdown no Taubaté, e a partida ficou 9-8, né? Mas poderia ter ficado 9-9. E enfim, eu acho que do Spartans é isso. É uma equipe que acho que a galera falou muito sobre a grande decepção do ano, porque foi um time que trouxe muita gente e no final não ganhou nada, né? No equipado, realmente, acho que é uma equipe que se esperava que venceria a Pick Six, se esperava que venceria a D2, provavelmente.
Mas é um time que bateu na semifinal da D2 e, assim, olhando para um time que ano passado perdeu tudo no Brasileiro e perdeu mal no Brasileiro todos os jogos, eu acho que o time teve uma melhora, obviamente. Eu acho que os caras que vieram, o Mamão, o Mega que ficou, são caras que somaram no Flag o time teve títulos. Então, assim, eu acho que é um aprendizado. Eu acho que o Spartans tem que pensar muito se ano que vem vai jogar 2 competições com praticamente o mesmo elenco no segundo semestre, por mais que jogadores diferentes tenham tido mais ou menos repetições em jogos assim assado. A gente entende. Mas a base do elenco era a mesma. Né? Então, assim, não era um elenco de desenvolvimento do Spartans. Eram reservas tendo mais rotação e titulares ali no meio. Né? E eu acho que a equipe vai ter que pensar muito bem ano que vem se for jogar 2 campeonatos de equipado, né, ao mesmo tempo no segundo semestre. Ou você realmente tem uma equipe de desenvolvimento para você rodar, ou talvez você deveria focar no Nacional ou focar na Pick Six Cup, seja lá o que for a meta do Spartans. Vamos falar do Taubaté, o campeão. Né? O que eu sei, né? Do primeiro jogo contra o Spartans para esse segundo, tiveram algumas mudanças no elenco, algumas chegadas. Né? O Taubaté, que é essa fusão com o Cruzeiro, então a gente tem caras do Rio que também somam com essa equipe. Foi uma equipe que defensivamente teve um jogo muito bom. As faltas da defesa poderiam ter complicado o time, mas no final das contas a defesa fez o que tinha que fazer, conseguiu forçar turnovers, conseguiu tirar o Spartans de campo muitas vezes, forçou paradas em momentos cruciais. E foi o diferencial, né? Porque o ataque viveu por uma campanha, né? O ataque do Taubaté tinha 2 missões: comer relógio e viver por uma campanha, né? Assim, o Rafa começou o jogo, o Rafa fez uma coisa que ele não tinha feito em outros jogos, que foi tomar decisões ruins, né? Então ele foi interceptado uma vez, que foi a interceptação que virou a campanha touchdown. A segunda eu não sei se era ele ou se era o outro quarterback, que eu acho que era o João, mas assim, nesse momento eu acho que você tem que ser ainda mais cauteloso. Eu vi várias jogadas em que ele tomou boas decisões, de não passar a bola, de correr com a bola, de estender jogadas para tentar achar alguém livre, e isso mostra esse desenvolvimento, mas, né, algumas situações de passe dele realmente foram complicadas, né? E assim, o ataque, na campanha que conseguiu marchar, na campanha que conseguiu fazer algo mais, fez o TD que garantiu a vitória. Né? Mérito para os special teams também, porque, mais uma vez, teve o field goal, né? Que foi o que garantiu a vitória. E apesar de ter tomado os 2 pontos ali no erro de extra point, o time conseguiu, né, vencer esse duelo onde não era favorito. Né? Eu falei, depois na segunda-feira, teve muita pergunta sobre o Taubaté, minhas expectativas para a equipe e tudo mais, e eu falei, eu acho que tudo vai depender do que será o Cruzeiro na SPFL, do que será o Taubaté, em questão de divisão de elenco e tudo mais. Eu acho que isso também dita muito desse futuro, né, do Taubaté. Mas, assim, foi uma grata surpresa. Eu acho que são jogos assim no FABR que a gente realmente aprende que o jogo é jogado. A gente aprende que o jogo é jogado, porque o Taubaté não era favorito. O Spartans, mesmo com essas ausências, se eu soubesse dessas ausências antes do jogo, eu ainda acharia que o Spartans era favorito, por tudo que a gente tinha visto das 2 equipes, mas o Taubaté fez um jogo muito bem jogado, a coaching staff teve um grande trabalho para realmente preparar essa estratégia de comer relógio, de trabalhar de pouco em pouco e de montar uma defesa, né? O Douglas, que é não sei se ele está de head coach, coordenador defensivo, mas o Douglas Douglas Torres fazia realmente um trabalho para que essa defesa conseguisse conter esses Spartans, né? Não conteria se tivesse Mamão e Mega. Ok, eles não estavam lá. Né? Então, a defesa fez o que precisou fazer, forçou outros turnovers que foram anulados por falta, e, no final das contas, é o grande diferencial. Né? A defesa foi o grande diferencial para esse time ser campeão da Pick Six Cup. Então, parabéns à equipe do Taubaté, encerra aí a temporada com esse título. Temos agora Guarani Indians 38-26 no Leme Lizards, né? Final da Taça 9 de julho. Foi um grande jogo, acho que foi um tiroteio de faroeste mesmo. 2 equipes que são muito rápidas, 2 equipes que têm muitos caras de velocidade, né? A equipe do Leme, a gente pode destacar a Galina, né, jogando no ataque e na defesa. A gente pode destacar o Michael, a gente pode destacar o Neto, camisa número 9. Foi um time muito explosivo, foi um time que achou janelas ali para conseguir fazer o melhor do seu jogo, principalmente no primeiro tempo. Grande partida. Do ataque do Indians, a gente pode destacar o Elias, obviamente, né? O Elias, apesar acho que foram 2 interceptações,
um jogo muito bom dele, que as 2 interceptações elas vão ser apagadas pela grande atuação, né? E dos receivers vai ser injusto porque eu vou esquecer de falar de alguém, mas a gente pode falar do Simeone, a gente pode falar do Ogro, a gente pode falar do camisa 10, que eu me confundo com o nome dele, eu não sei, eu acho que é Rubens, mas eu posso estar muito errado. E assim, o Rubinho também contribuindo como recebedor. E assim, foi um ataque muito explosivo, muito rápido. Foi um jogo de ataques, né? A verdade é essa. As defesas tiveram alguns momentos, as defesas tiveram interceptações, tiveram situações ali de colocar o ataque em boas posições de campo, né? A defesa do Guarani, inclusive, numa quarta descida que o Leme foi tentar dar um punch ali disfarçado de formação de ataque, que virou TD. Mas no final, as defesas elas sofreram muito, né? A secundária do Leme ela foi muito, muito exposta na endzone, em jogadas cruciais. E assim, a grande verdade é que no final das contas, imperou o melhor quarterback, ou imperou o quarterback diferente. Eu tinha falado isso na prévia, e volto e reforço. Isso não é um demérito ao Nery, né, que foi o QB do Leme Lizards. O Nery fez o que podia para mover esse ataque, ele teve vários passes bons, tiveram drops também que atrapalharam, tiveram alguns passes ruins, mas assim, ele fez o que era a proposta desse time, que era fazer outros jogadores brilharem, e isso ele fez com tudo o que ele podia, e eu acho que a gente tem que reconhecer esse mérito, né? O maior erro para mim dele nessa final vai acabar sendo a situação do punch, né? Mas quando você tem do outro lado o cara que pode ser diferente, que é o Elias, você vive e morre pelo que esse cara pode fazer. E nessa final você viveu pra glória. E assim, o Elias estendeu jogadas, tem um baita abraço, conseguiu conectar com recebedores, estendeu muitas jogadas que viraram conversões, que viraram primeiras descidas. Então, assim, cara, é isso, né? Foi um jogo de ataques, foi um jogo que realmente a velocidade ela tava muito ali, foi um jogo com muita falta. Muita falta. Isso estraga uma final. Né? Muita falta. Falta que anulou TD, falta que anulou conversão, falta que anulava grande avanço, que anulava grande jogada da defesa. Então, assim, no geral, grande jogo, expectativa muito boa para essas equipes na SPFL do ano que vem. Eu acho que o Indians e o Leme são 2 equipes que estão ali sempre brigando por uma vaga de playoff, não pelo título, mas pelo playoff. Mas quem sabe o que os times fizeram não seja um impulso para trabalhar mais alguns aspectos, para mexer em coaching staff, para trazer jogadores, né? A gente viu Leme trazendo o JT, né? Que acabou sendo um grande jogador para o que o time quis fazer. Mas é isso. No final das contas, imperou quem tinha o quarterback poderia ser diferente. Indo agora para a final da BFA feminina, né? Curitiba Silverhawks 19-13 contra a Portuguesa Avengers. Primeiro, parabéns para a equipe do Curitiba Silverhawks. Grande jogo da equipe. Eu acho que a equipe fez por merecer, né? Mais uma vez, foi invicta na fase de grupos, levou a final para casa e mereceu. Né? Foi um time que conseguiu ser melhor, conseguiu capitalizar nos erros da Portuguesa. Né? A gente pode olhar, por exemplo, para erros de punch, né? Que foram 4 pontos vindo de safeties, né? De bad snaps de punch. Então a gente tem uma diferença de 6, né? 4 já vem aí desses erros, né? E assim, foi um jogo de momento, né? Mais uma vez, o Curitiba Silverhawks não foi uma equipe que trabalhou muito o aspecto de campanhas longas ou de cozinhar muito relógio, mas foi um time que capitalizou em momentos. E fez isso no primeiro quarto, fez isso no terceiro quarto, quando conseguiu 9 pontos em 2 campanhas. Então, assim, foi a principal característica do time e ela se fez valer. Né? Mas também destacar a conexão da TM com a Jamile, né? A Jamile foi a principal recebedora desse jogo, não só pelo touchdown, mas a partida em si dela foi muito boa. O jogo corrido no segundo tempo, cara, me surpreendeu muito e parabéns para a linha ofensiva do Curitiba Silverhawks, né? A gente tem que destacar, realmente fizeram um trabalho muito bom, e a gente tá falando de gastar relógio, de conseguir, né, fazer uma coisa que o time não fez tanto, né? Era um time muito explosivo, né? Touchdown ou nada, mas teve várias boas situações no segundo tempo onde conseguiu consumir um pouco mais de relógio, e o primeiro TD também foi corrido ali na goal line, né? Então a gente também tem que dar esse mérito. A defesa fez um grande trabalho, né? Eu acho que, tirando os 2 TDs que foram jogadas trick plays, né, jogadas criativas do ataque da Portuguesa, a defesa se portou muito bem, sofreu ali com a Siskin, que para mim acabou sendo o principal destaque da
da equipe da Portuguesa nessa BFA, né? Uma running back maior, não é tão explosiva, mas que faz jogadas, participa do jogo aéreo, passou para 2 touchdowns, então assim, uma jogadora também muito, muito boa desse ataque da Portuguesa, e que manteve o time também numa briga até o final. Mas sobre a defesa do Silverhawks, eu acho que é um pouco disso. Grande trabalho, o jogo aéreo também da Portuguesa falhou muito e a defesa estava lá para fazer jogadas, o jogo corrido apareceu pouco. Grande trabalho de uma maneira geral. Da equipe da Portuguesa, né, o ataque comandado pela Sol realmente sofreu muito para se estabelecer no jogo aéreo. Tiveram situações de passes ruins, situações em que a bola estava lá e faltou um pouquinho. A equipe não teve a Lara na final, né? A Lara que é discutivelmente a melhor recebedora do Brasil, mas ela estava machucada. Não teve a Hotsumi, né? A Hotsumi acho que ela só jogou um jogo, né, dos 3 da fase de grupos, teria que ter jogado pelo menos 2. Então aí por conta disso ela não pôde participar da final. E apesar dela não estar sendo a running back número 1, né, estar sendo a Siskin, ela traz uma característica muito diferente, uma característica mais explosiva ao jogo terrestre, né, que poderia ter sido útil do jeito que o time tentou correr com a bola. O time usou da criatividade para pontuar, então a gente tem que reconhecer muito, né, um time que não ficou insistindo só no que achava que ia dar certo, se arriscou e foi recompensado, né, com 2 touchdowns. E a defesa da Portuguesa, eu acho que assim, teve turnover, que foi a campanha do touchdown na campanha seguinte, teve e deu boas situações para o time vencer, mas no segundo tempo acho que o aspecto físico acabou pesando um pouco, faltas também no último touchdown, na campanha do último touchdown da Jamile, e assim, é muito complicado, porque era um jogo que poderia ter ido para qualquer um dos lados, né? E assim como foi no jogo da fase de grupos, mas o Curitiba Silverhawks, né, as meninas do Silverhawks se mostraram realmente um time mais merecedor, né, porque realmente errou menos, né, e numa final, num jogo apertado, com 2 times que têm as mesmas condições, quem erra menos vence, né? Então, parabéns ao Curitiba Silverhawks, campeãs da BFA feminina, Portuguesa agora vice-campeã, né, foi a campeã ano passado, e a gente vê uma rivalidade muito grande agora entre as duas equipes na BFA. Vamos ver como vai ser ano que vem para essas duas equipes do FA feminino. Inclusive, espero que ano que vem a gente tenha cada vez mais times femininos na disputa aí do equipado, né? Realmente a gente viu várias jogadoras com muito potencial nessa competição, apesar de poucos times, só 4, a gente viu jogadores aí dos 4 times que podem fazer um pouco mais. Então, torcer aí para que a gente tenha cada vez mais times. Bom, vamos para o nosso último jogo. Galo 14, RFA 11. Sobre as 5 descidas, eu fiz um vídeo, né, que já está disponível para o pessoal do Apoia-se, que deve ficar disponível para vocês na sexta de manhã, para quem não é do Apoia-se ou não é do grupo de membros do YouTube, onde eu falo sobre arbitragem. Né, falo sobre esse lance, falo sobre o holding no TD da RFA, que muita gente reclama. Então, assim, não vou ficar falando de arbitragem nesse vídeo. Eu literalmente dediquei próximo de uns 18 minutos para falar só sobre arbitragem. Então, assim, mas quem veio nesse vídeo e acha que eu compactuo com teoria de arbitragem comprada, vocês estão no canal errado. Eu realmente não consigo acreditar que tem gente que acha que a arbitragem é comprada no Brasil, de coração mesmo. Bom, mas vamos falar do jogo, né? Galo 14, RFA 11. O Galo decide em casa essa semana contra o Rio Preto Whalers, né? Uma vitória apertada, vitória custosa. A RFA vendeu muito caro. O time do Galo voltando de viagem, né? Vários jogadores estavam com a seleção brasileira, né? O Quintas, por exemplo, nem jogou, né? O center da equipe, e eu acho que isso teve um impacto também, porque é um cara que é um líder dentro desse ataque, e ele não estar em campo eu acho que faz uma diferença, mas isso não diminui o mérito da RFA como um todo defensivamente. Né, conseguiu realmente achar formas de parar o Ariel, né, não deu muitas jogadas explosivas, teve uma ou outra, né, teve uma do Ariel inclusive no terceiro quarto, que acabou virando uma campanha que a defesa da RFA sobressaiu e saiu zerada, mas assim, no geral, foi uma defesa que deu oportunidades para o time vencer, pegou o melhor ou um dos 2 melhores ataques do Brasil e parou esse ataque, né, realmente reduziu esse ataque a 14 pontos, então muito mérito para a RFA, muito mérito para o que essa equipe fez. Falando do ataque do Galo, né? O ataque do Galo que começou com o CJ Howard, né? Eu acho que foi uma oportunidade para ver o que ele poderia fazer partindo do zero e também um descanso para o Caravita, né? Porque o Caravita acabou jogando bastante no jogo do Brasil e Chile, então acho que a equipe viu ali uma oportunidade de unir o útil ao agradável, né? Dar chance para o Howard de descansar o Caravita, mas primeira campanha, interceptação, nas outras campanhas o Howard não conseguiu operar esse ataque da melhor forma possível. Eu acho que a gente vendo o vídeo, você vê que falta um pouco da sinergia
que ele tem com os quarterbacks, né? Talvez a velocidade do jogo ainda seja outra, por ele não ter tantas oportunidades de pegar um jogo do zero, né? Eu acho que agora ele não deve ter, né? Nem na final do Brasileirão, nem na final da BFA. E assim, o Caravita voltou, né? O Caravita que teve interceptação também, né? Uma interceptação da camisa 3 da equipe da RFA. Me fugiu o nome dele agora. Não sei se é Matheus, porque não é o Caio, né? Tava com a 3, mas não era o Caio. O Caio teve uma lesão que inclusive tirou ele da seleção brasileira. Eu acho que é Matheus. Se eu estiver falando errado, eu vou provavelmente colocar em algum canto aqui do vídeo a legendinha com o nome dele correto. Mas assim, o ataque do Galo sofreu muito, né? Eu acho que o time ainda tá se adaptando na linha ofensiva a não ter mais o Marquinhos. Marquinhos e Ariel são dois running backs muito diferentes, na minha opinião, correm de jeitos diferentes. Então a equipe e teve pouco tempo para se ajustar, né? Porque, mais uma vez, vários caras na seleção brasileira, inclusive seu center. Então você tem pouco tempo para ajustar, mesmo que você imagine o que você quer fazer. Então vamos ver como é que essa adaptação vem para as finais que a equipe tem pela frente. Mas assim, o Ariel, quando teve oportunidades e teve um pouco mais de janela, conseguiu correr, teve um TD, inclusive, na partida. E assim, um ataque que teve bons e maus momentos, né? Passando a bola, o Caravita conseguiu hora achar o Marlos, o TD foi com o Holden. E teve uma bola com o Vilaça ali que colocou o time numa boa posição, acho que na campanha do TD, inclusive, do segundo touchdown. E era um time que claramente estava sentindo os efeitos da viagem, né, ofensivamente falando, mas que fez o que precisava, né? Pela primeira vez dependeu da sua defesa fazer um grande jogo, não que não estivesse fazendo, né, mas foi o primeiro jogo em que a defesa foi o diferencial para o time ganhar, né? E a equipe vence o jogo. Falando agora da RFA, né? Falei da defesa, a defesa fez um jogo muito bom. Para mim, a defesa deu condições da RFA vencer, né? Colocou o time em boas posições, inclusive, para vencer, né? Acho que foram duas interceptações já no campo de ataque, né? E acho que uma delas, inclusive, saiu o field goal, né, da equipe. Mas a RFA perdeu ali oportunidades quando estava no ataque. A equipe acho que teve 3 idas na red zone que só uma saiu TD. Né? A primeira, logo no começo da partida, uma interceptação muito ruim do Patrick. Né? Eu acho que assim, as duas, na verdade, acabaram sendo muito boas. O Patrick, como quarterback, não era o plano original da RFA. Né? O Pedalada era o QB titular, acabou se lesionando e não conseguiu voltar, né, pela lesão, ou talvez ali por um receio de agravar o que ele já tinha. Então o Patrick assumiu essa função de quarterback de emergência e teve seus bons e maus momentos. Acho que assim, se ele realmente quiser investir para ser um quarterback no ano que vem, eu acho que ele é um dos poucos caras que tem as melhores condições para trabalhar, né? Que está diariamente num campo de futebol americano, então é um cara que pode trabalhar melhor mecânica, pode trabalhar melhor tomada de decisão, pode trabalhar várias coisas. E assim, ele teve vários bons momentos, né? Ele teve vários bons momentos, não só nessa partida, mas em outras. Mas eu acho que tanto no jogo contra o Rhinos, quanto esse jogo, ele teve ali alguns errinhos, né? Que são de desenvolvimento de quarterback, desenvolvimento da função, né? E que, caso ele queira realmente continuar como QB no ano que vem, eu acho que ele tem totais condições de resolver esses pequenos problemas, né? E ser um quarterback ainda melhor, né? O ataque não conseguiu correr com a bola, né? Que foi algo que o time trouxe muito no jogo contra o Rhinos, também trouxe nas outras partidas, né? Tava com o Cox nesse jogo, né? Cox que jogou os primeiros 2 jogos da fase de grupos, depois não jogou mais, não jogou as quartas, mas veio para jogar a semifinal. Teve alguns momentos ali no ataque, também jogou na defesa, mas não foi um fator diferencial, né? Como talvez muita gente esperasse que ele fosse. E, no final das contas, quem acabou sendo o grande destaque desse ataque foi o Luan, né, o wide receiver, não só pelo touchdown, mas assim, ele foi o alvo de segurança do Patrick. Nas quartas de final ele já tinha jogado muito bem contra o Rhinos, é um cara muito grande, é um cara de posse, mas você pode usar ele em qualquer parte do campo que ele produziu bem. E teve várias situações ali em que o Patrick realmente confiou nele, num contra um, e ele conseguiu as recepções. Então é um cara talvez até um pouco fora do radar desse time da RFA, né, para muita gente que fala do futebol americano, mas era um cara que eu já tinha destacado no último jogo, teve mais uma grande partida e com mérito teve touchdown, né, porque foi o principal recebedor da RFA durante todo esse jogo. E também teve a conversão de 2 pontos na conta dele, né. Assim, eu até deixei anotado aqui, né, o time perdeu chances na red zone, né, teve a interceptação com o do Patrick, né, teve um field goal bloqueado também, e claro, eu acho que muita gente vai falar desse jogo no aspecto de arbitragem, dos erros e tudo mais.
eu não quero focar tanto na arbitragem, né? Porque, assim, mais uma vez, erros acontecem, foi um jogo muito faltoso dos dois lados. A questão dos 5 downs, ela pode ter mudado a estratégia da RFA, porque o time arriscou uma quarta descida no começo do segundo tempo, que talvez não arriscaria se estivesse à frente do placar, e eu entendo tudo isso. Mas, né, foi um time que perdeu chances de capitalizar quando ficou na red zone, ou quando chegou na parte final do campo. Então, a gente não pode ignorar isso numa análise. Eu acho que se o time tivesse vencido, né, a narrativa seria venceu apesar do erro de arbitragem, venceu apesar do tudo e contra todos, né, que muita gente ficou falando da arbitragem roubar pro Galo, e assim, realmente eu não consigo imaginar uma arbitragem roubando deliberadamente para algum dos dois lados. Eu sinto muito quem realmente acha isso, mas eu não consigo mensurar isso de nenhuma forma. Bom, mas eu acho que do jogo é isso, né? Agora o Galo vai pra final. A defesa do Galo, né? Não falei tanto assim, mas, cara, foi uma defesa que teve um jogo muito bom. Né? Uma defesa que forçou interceptações, foi uma defesa que não deixou a RFA correr com a bola, que teve muitas faltas, né? Colocou o time em situações perigosas, mas que bloqueou o field goal, teve 2 turnovers, e que foi o que garantiu a vitória. A verdade é essa, né? O time conseguiu fazer um grande jogo, né? E teve ali seu time de volta, né? Então o time tava na seleção, tinha Arthur, tinha Ryan, tinha Stutz, tinha o Bruno, se eu não me engano, eu acho que eram esses 4. E assim, fez um grande jogo, né? Todo mundo conseguiu participar bem, o time rodou muito bem e parou a RFA para garantir essa vaga na final. Bom, gente, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Vamos bater 2.000 inscritos antes desse ano acabar, né? Acabando a temporada do FABR, a gente vai falar de outros assuntos, vai falar de NFL, vamos falar de basquete, vamos falar de muita coisa aqui também, vamos falar de NFL Draft, inclusive, e muita coisa que tá para rolar aí também envolvendo o FABR como um todo. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, links todos aqui na descrição, e se você quiser me ajudar financeiramente, você pode me ajudar tanto lá no Apoia-se como aqui no YouTube, se tornando um membro do canal, né, a partir de R$5 por mês. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.